Bom, gente, bom dia. Estão animados? Espero que sim, porque hoje o dia vai ser bom e trabalhoso. Bom, nós vamos começar. Esse vídeo ele tem dois objetivos. O primeiro deles é explicar para vocês com mais detalhe o exercício que a gente vai fazer de planejamento ao longo dessa semana. E o segundo é a gente apresentar os conceitos e alguns exemplos para que vocês possam operacionalizar, aplicar nos seus planos esses conceitos. Então, a gente vai começar a trabalhar hoje o plano da sua iniciativa e a gente vai, ao longo dessa semana, ir construindo esse planejamento passo a passo. E todas as tardes vocês terão sessões comigo, com o Klaus e com a Paola, onde a gente vai conversar, avaliar e ver o que vocês precisam, o que vocês querem aprofundar em termos de conhecimento, aplicabilidade e tudo mais. Eu não sei quantos de vocês leram aquele documento que a gente postou ainda ontem, né? Ontem de manhã já estava postado, que dava uma visão geral sobre esse exercício. Eu proponho que vocês, aqueles que não leram, que leiam, porque ele dá uma visão geral, dá uma visão do todo, que eu acho que é importante a gente ter, né? Então a gente a gente queria fazer com vocês um exercício onde vocês pudessem aplicar na vida real, a partir de um caso de interesse de vocês, não um caso que a gente trouxesse, uma experiência de planejamento de cabo a rabo, do começo ao fim, a partir de um fio condutor que a gente está propondo para vocês, né? Que a gente já vai ver já já. Então, além de conhecer os conceitos, a gente vai aplicar isso na prática, né? Um exercício prático com a gente comentando essas questões. Eu queria falar um pouquinho da temática que a gente elegeu. A gente precisava de um tema que todos vocês pudessem participar, que todos vocês tivessem alguma informação, algum envolvimento. Então, a gente pensou no sentido mais amplo do tema, na cultura da construção ou no fomento de uma cultura de paz sustentável em Moçambique. Nós não estamos pensando especificamente em Cabo Delgado, tampouco nós estamos pensando na questão dos refugiados. O que a gente propõe é que vocês, dentro daqueles temas, daquelas temáticas que são caras a vocês, que são importantes para vocês, que vocês então definam uma iniciativa que vocês queiram implementar, planejar, e quem sabe não é essa a intenção, porque é um exercício, mas como a gente vai fazer para valer, quem sabe vocês ponham esse plano para valer, né? Na vida de vocês. Então, eu queria só voltar. Vocês podem fazer o recorte que vocês quiserem na temática. Pode ter um recorte de gênero, pode ter um recorte LGBT, pode ter um recorte sindical, um recorte partidário, pode ter um recorte da questão dos refugiados, ou Cabo Delgado, o recorte que vocês julgarem o mais interessante para vocês fazerem esse exercício de planejamento. Vocês podem ter também um foco em algum município, algum local específico, pode ter abrangência mais geral, pode ter abrangência nacional, estadual, enfim, todos esses aspectos vocês vão ter vocês têm liberdade para definir, vocês vão precisar definir. Essas são as informações que estão nesse documento ao qual eu me referi, que eu acho que vocês poderiam ver, porque vale a pena para vocês entenderem, então, como é que vai funcionar. A gente dividiu vocês em 4 grupos. Na verdade, a gente pediu ajuda, né, para montar esses grupos, e vocês têm temas em comuns para que vocês possam conversar e encontrar qual é o assunto que vocês querem desenvolver ao longo dessa semana. Tá bom? Bom,
Vamos ver quais são, eu falei que a gente vai elaborar o plano em 6 passos, e nós vamos ver quais são esses passos. Para quem viu o vídeo sobre planejamento, que eu também recomendo que seja visto, vocês devem ter percebido que a gente tem um conjunto articulado de conceitos com os quais a gente trabalha quando a gente faz planejamento. E tem um particularmente que a gente gosta muito, porque ele é razoavelmente simples, ele não é um fio condutor complexo e que ele dá conta de inúmeras situações. A gente já aplicou esse fio inúmeras vezes e ele funciona, né? Então, vamos ver do que se trata. Bom, como eu acabei de dizer, primeiro, dentro da temática geral, qual é a iniciativa que a gente vai trabalhar. Uma vez a gente visto qual é o assunto que a gente vai trabalhar, vamos conversar, vamos fazer análise situacional, que é conversar sobre as informações que a gente tem sobre essa temática. Quais são os dados que a gente tem, quais são as causas que a gente consegue identificar dessa problemática que a iniciativa vai lidar, quais são as consequências e assim por diante. Então, isso a gente chama de análise situacional. E uma vez feita a análise situacional, a gente vai definir um objetivo estratégico para essa iniciativa. Esse objetivo estratégico, ele tem um tempo, ele tem uma temporalidade de 1 ano. Então, a gente vai definir a iniciativa, entender melhor o contexto em que essa iniciativa vai se dar e vamos entender um problema, eleger uma questão, né, mais central que vai definir a iniciativa e vamos definir a partir dessa análise um objetivo estratégico. Num segundo momento, que vai ser hoje à tarde, e agora já com a gente participando, a gente vai fazer novas análises, esse talvez seja mais complexo, a gente vai analisar o ator que está fazendo esse planejamento, ou como a gente chama, o ator que planeja, e vamos definir metas para o nosso objetivo, e depois nós vamos ver que ações que a gente gostaria ou que a gente deveria fazer e quem são os responsáveis por realizá-las e em que prazo. Então, estes 6 passos, eles são um fio condutor de um planejamento estratégico que a gente pode fazer inúmeras vezes. Existem outros passos? Existem outros passos e vocês vão ver, ouviram isso naquele vídeo que acabou ficando meio clandestino, né? Mas que lá a gente fala da flexibilidade e como, dependendo da situação, a gente pode ampliar ou reduzir esse fio condutor. Tá bom? Bom, então eu falei que o segundo passo que a gente vai dar é a análise situacional. Então a gente definiu, dentro dessa temática, a gente definiu um foco na nossa iniciativa, que é algum problema, né, que a gente julga relevante trabalhar, e a gente vai começar então a fazer a análise situacional. Análise situacional. Afinal de contas, o que quer dizer isso? A análise situacional, já dito, é a primeira etapa do planejamento e ela consiste no levantamento e análise de um conjunto de informações que vão ser importantes para subsidiar o plano estratégico. Vocês vão dizer, é fazer um diagnóstico? Eu vou dizer, é fazer um diagnóstico. A análise situacional é uma forma de diagnóstico, só que como a palavra situacional aponta e mostra, ela é uma fotografia de um determinado momento, que é esse momento que a gente está fazendo esse planejamento. Ela não é uma expressão da realidade que não muda. Né? Se a gente pegar as informações que a gente tinha o ano passado sobre a educação no Brasil e as informações que a gente tem hoje, pós-pandemia, que ainda estamos, né, no meio da pandemia, as aulas foram totalmente suspensas no Brasil, vocês vão ter um outro quadro, um outro retrato, uma outra situação da educação muito mais grave do que a gente tinha o ano passado. Então,
disso, a análise situacional, ela é uma fotografia daquele momento que vocês estão trabalhando o seu tema, né? E qual que é a importância da gente fazer uma análise situacional? A gente entende melhor o assunto, do que se trata, quais são as características, quais são as coisas que a gente nem, aspectos que a gente nem imaginava que existiam, a gente acaba vendo quando a gente vai fazer as pesquisas, coletas de informações para entender esse assunto. Como diz aqui no Brasil, as pessoas dizem, bom, agora a gente saiu do achismo. Eu acho que tem pouca gente na escola. Eu acho que... Não, a gente vai buscar informações para deixar de achar e para ter bases mais sólidas para a gente... E aí eu acho que é super importante a gente mencionar a análise situacional. Ajuda principalmente na definição de prioridades, né? Aquilo que a gente não gosta muito, porque são tantos os nossos problemas, são tantas as urgências são tantas que é difícil a gente definir prioridades, mas a gente vamos encontrar inúmeros momentos na vida em que a gente vai ter que tomar uma decisão e escolher um caminho e não outro. Então, a análise situacional nos ajuda a tomar melhor essas decisões sobre por onde ir e o que a gente vai fazer. O que a análise situacional ela se refere eu até já vou colocar os dois. Ela se refere às informações sobre o tema e aos indicadores que devem ser acompanhados ao longo do processo. Então, deixa eu dar alguns exemplos. Imaginemos, então, a gente está trabalhando com, eu vou pegar um exemplo, aqui eu coloquei que o tema pode ser educação municipal, o enfrentamento da pandemia, casamentos prematuros, desmatamento da Amazônia, o tema pode ser a violência em Cabo Delgado, enfim, tem inúmeras possibilidades para a gente trabalhar um plano em cima a partir de um tema. Então, vamos imaginar que a gente vai trabalhar com o tema da educação municipal, que nós somos uma Secretaria Municipal de Educação. Que informações a gente vai precisar sobre a educação? O que a gente vai precisar coletar de informações? Acho que a gente vai ter que saber o número de alunos, quantas escolas nós temos, quais são as condições dessas escolas, quantos são os professores, qual é a relação professor-aluno por sala de aula, qual é a qualidade da educação, como é que estão as notas nos exames dos nossos alunos, nos exames nacionais que são feitos aqui no Brasil, como é que está o acesso, as crianças têm acesso à escola, não tem, as crianças saem cedo da escola, tem evasão. Esse é um conjunto, é um universo de perguntas que a gente vai ter que, de informações que a gente vai ter que buscar quando a gente estiver trabalhando a educação municipal. Então, cada tema, né, se a gente fosse pegar a pandemia, aí tem são outras informações, outro tipo de informações que a gente vai buscar e assim por diante. Então, primeiro a gente vai buscar esse tipo de informação. E, de preferência, a gente vai buscar os indicadores dessas informações. Então, se matrícula é uma informação importante, eu vou querer saber qual é a porcentagem de alunos que estão matriculados nesse município. Por que eu preciso saber a taxa de matrícula, o número preciso? Porque se meu plano tem a ver com aumentar o acesso de crianças, eu teria que ter mais crianças matriculadas. Isso significa que no primeiro ano do plano eu vou fazer ações de uma determinada natureza, no segundo outro, no terceiro outro, vamos fazer um plano de 4 anos, né? De tal maneira que ao longo dos 4 anos da minha gestão, eu vou buscando atingir metas para dialogar com esses indicadores e vou acompanhando esses indicadores. Então, os indicadores, a natureza da informação é muito importante, mas tão importante quanto a natureza da informação é a gente buscar esses indicadores, esses quantitativos e, por vezes, qualitativos, que nos ajudam a tornar mais precisa a questão. Onde que a gente se baseia?
Bom, gente, a primeira área de informações são as informações estatísticas. Então, para aqueles temas que eu tinha colocado lá, educação, deixa eu me lembrar, acho que desmatamento, não lembro, eu botei casamentos prematuros, a gente tem um conjunto de informações em algum lugar registrado sobre esse tema. Então, o Brasil tem o IBGE, que é um órgão que faz a coleta de informações nacional, que era um órgão de excelência até ser desmontado por esse governo, isso já é propaganda. Então, a gente tem um conjunto sólido e robusto e confiável de informações estatísticas. E se a gente não tiver? Se a gente não tiver, a gente tem outras formas de coletar informações. Estudos. As universidades fazem estudos, as fundações fazem estudos, partidos fazem estudos. Tem um conjunto de outros atores sociais que produzem estudos e esses estudos podem nos oferecer informações importantes e sólidas sobre o tema. Pesquisas qualitativas ou quantitativas, podemos fazer entrevistas com especialistas, não tem informação, não tem estudo, mas tem pessoas que estão estudando essa questão, então vamos falar com essas pessoas para entender melhor a problemática. Podemos fazer entrevistas, podemos fazer roda de conversas, processos de escuta com o grupo-alvo, então tem um conjunto interessante aí de possibilidades. E análise da legislação, enfim, análise de aspectos mais, vamos dizer, mais científicos, né? Agora, esse conjunto de informações que a gente levanta, eles deveriam nos dar uma pista e responder pelo menos 4 perguntas. Então, são 4 perguntas que a gente vai, não é uma simplificação, mas a gente vai dizer, elas são o coração de uma análise situacional. Quer dizer, qual é o problema, ou quais são os problemas que a gente vai trabalhar. E isso, neste caso aqui do nosso exercício, vocês acabaram de definir, quando definiram dentro da iniciativa, vocês estão escolhendo uma questão, um problema a ser trabalhado, né? Como esse problema ou esses problemas se manifestam na realidade. Então, que são aquelas informações sobre as quais a gente estava falando e aqueles indicadores, né? Então, vamos dizer, eu tenho, na questão da educação, é importante eu analisar o acesso, e no acesso eu tenho uma informação estatística que mostra que 14% das crianças, vamos dizer, que eu tenho 20% das crianças deste município estão fora da escola, 14% são crianças que vêm que são negras, né? São filhas de famílias negras, 6% ou 3% são crianças com deficiência, e os outros 3% são crianças que não têm condições financeiras de vir para a escola. Então, essas são as minhas informações, são informações sólidas, são informações que eu consegui na própria Secretaria de Educação, e eu conversei com as escolas, e eu tenho essas informações. Tá, e eu preciso entender por que isso acontece. Quais são as causas que geram esse tipo de indicadores, né? E, uma vez analisadas as causas, quais são os impactos que a gente tem? Então, a gente sabe, e a gente tem outras informações, que essas crianças, elas tiveram maior dificuldade de aprendizagem, elas têm um perfil socioeconômico X, enfim. Aí a gente vai observar o que acontece com essas crianças, por que acontece essas crianças estarem fora, qual é o impacto dessas crianças estarem fora da escola. Então, é isso que a gente precisa entender para o nosso problema. Então, qual é o problema? Como que a gente pode descrever a realidade, como ele se manifesta concretamente na realidade?
quais são suas causas e quais são suas consequências, ou melhor dizendo, que impactos ele gera. Então, eu gostaria de apresentar um exemplo para vocês, e a gente quis formar um exemplo, criar um exemplo baseado num aspecto que vocês conhecem, né, que é um tema de Moçambique, e a gente pediu ajuda para os nossos universitários. Então, o tema geral que a gente propôs para ser trabalhado era o casamentos prematuros em Moçambique, e o tema ou o problema específico que o grupo elegeu é o aumento de casamentos prematuros na província de Nampula durante a pandemia. Então, vamos ver como é que a gente constituiu esse exemplo. Bom, primeiro, vamos ver, eu não vou ler com detalhes, vocês têm esse exemplo no material que a gente está entregando para vocês hoje. Então, o que o grupo fez? Ele levantou algumas informações para mostrar que em Moçambique este é um fenômeno que acontece com mais frequência do que em outros lugares, e em Nampula, particularmente, ele é um fenômeno muito expressivo. E aí, um estudo que foi feito recentemente, então, indicava e mostrava que houve um aumento expressivo de casamentos prematuros na província de Nampula durante a pandemia. Então, então, a pergunta que o grupo se faz é quais são as causas, né, do aumento de casamentos e dos próprios casamentos. E aí eles fizeram um conjunto de causas que eles levantaram. Então, as tradições, as práticas culturais e sociais que vêm há décadas e gerações se perpetuando, a própria pobreza, a discriminação da mulher, né, entender a mulher não como um sujeito de direitos, o fomento, quer dizer, essa prática ela é fomentada por determinadas lideranças religiosas, matronas, médicos, etc. E também não existe um respeito muito grande pela lei que foi promulgada, impedindo essa prática. Vocês observem, gente, uma coisa muito importante. Aqui nós estamos nos fatos. Aqui nós estamos também nos fatos, mas nós estamos aqui numa análise que tem a ver com o observador, que a pessoa que fez a análise, ou o grupo que fez a análise outra pessoa poderia discordar e dizer que as causas são outras, né? Porque as causas, você está elegendo aquelas que você acha que explica melhor esse problema, né? E aí? Quando a gente vai ver os impactos, o que esse grupo identifica é que você tem dois grandes blocos de privação, né, de direitos, de violação de direitos. O primeiro bloco é que a primeira é que essas meninas, essas raparigas, elas são privadas de direitos à saúde e educação, e a criança, né, tem os seus direitos violados. Então, aí nós vamos voltar para aqueles indicadores que é importante a gente entender. O menor grau de escolaridade dessas meninas, o abandono da escola, a dificuldade de permanência, o analfabetismo maior entre elas, do ponto de vista da saúde, doenças como a AIDS, aumento da taxa de mortalidade materno-infantil, problemas de saúde reprodutiva, sem falar dos efeitos, digamos, emocionais, físicos e mentais, e todas as questões que são acarretadas por essa prática. Então, aqui a gente traz para esse exemplo exatamente aquilo que a gente pede para vocês, está pedindo para vocês fazerem a partir de agora com a temática da violência. E eu gostaria de fazer um comentário adicional. A gente, neste caso desse exercício,
não vale a pena, não vai ter tempo de vocês procurarem informações. Então, tragam aquelas informações que vocês conhecem, tragam as informações que são senso comum, que aparecem na imprensa, quer dizer, não percam tempo, neste caso do exercício, de procurar mais informações, a não ser que seja alguma outra coisa muito pontual e que seja muito importante. Bom, então a gente tem esse quadro, a gente tem um tema, a gente elegeu um foco de problema nesse tema e a gente tem essa análise situacional. Então, vamos ver qual é o próximo passo. O próximo passo no nosso esquema, né, de elaboração do plano estratégico é a definição dos objetivos estratégicos, né? Então, a gente fez a análise situacional, vamos trabalhar os objetivos estratégicos. Então, vamos ver primeiro qual é a importância dos objetivos estratégicos e o que são os objetivos estratégicos. Do ponto de vista metodológico, os objetivos estratégicos estruturam o plano estratégico. Deles derivam todos os outros aspectos que vão ser trabalhados no plano. Por exemplo, vocês podem olhar aqui por esse esquema. Então, eu tenho um objetivo estratégico e nós, grupo, definimos, por exemplo, 3 metas que dão conta desse objetivo. E, uma vez definidas cada uma dessas metas, a gente vai falar, bom, então, o que a gente precisa fazer para atingir essa meta, quem vai fazer e em que prazo. Se a gente... então, assim, eu tenho um objetivo, esse objetivo, eu preciso dessas metas esse é o raciocínio, esses 3 metas me levam a atingir esse objetivo e esse conjunto de ações me leva a atingir essa meta. Então, tem um raciocínio que do objetivo derivam as metas às ações, e as ações têm que garantir que eu vou atingir a meta, e as metas têm que garantir que o objetivo será atingido. Isso a gente vai chamar, uma estrutura de coerência do plano estratégico, que conforme a gente vai fazendo, a gente vai checando e vendo, dá conta, precisa de mais alguma coisa, né? Isso é o processo de planejar, que é contínuo, que é dinâmico e que a gente está o tempo todo em círculos, né? Em círculos, em espirais positivas, né? Construindo o nosso plano. Bom, o que é um objetivo estratégico? O objetivo estratégico, ele dialoga diretamente com os principais desafios ou problemas que a gente viu no nosso assunto. Portanto, eles estão profundamente relacionados com a análise situacional. Então, vamos voltar ao tema da educação. Então, se a gente a gente observou que há uma evasão muito grande e uma dificuldade, melhor dizendo, que não existe o acesso de um grupo de crianças ou de um perfil de crianças específicas, o meu objetivo estratégico com relação a esse tema vai estar ligado a essa problemática. Então, meu objetivo é garantir o acesso de crianças negras, de crianças com deficiência e de crianças pobres no sistema, nas escolas municipais até o final da nossa gestão. Então, meu objetivo ele tem uma estreita relação com a análise. Então, situacional. Então, e isso aqui vai ficar mais claro quando eu der um outro exemplo, eles delimitam as áreas de ação que eu vou atuar, que eu vou trabalhar para dar conta daquilo que o grupo se propõe a fazer. Eu vou explicar melhor com um exemplo. Muito importante, os nossos objetivos estratégicos, eles expressam aquilo que é prioridade para aquele ator que está planejando. Se eu tenho, e nós estamos vivendo isso concretamente agora, a gente viu o plano para a próxima gestão.
desse governo, expresso nas prioridades orçamentárias. A maior fatia do orçamento, em plena pandemia, a maior fatia do orçamento está dada para as Forças Armadas. A questão da saúde aparece em terceiro lugar no planejamento desse governo. Só a gente entender só a gente ver quais são as prioridades, a gente entende muito bem do que nós estamos falando em termos de governo. Esse governo não prioriza as questões sociais e ele sempre está priorizando as questões ligadas a armamento, exército e assim por diante. Então, os objetivos estratégicos, eles mostram qual é a nossa cara quando a gente está fazendo o nosso plano. São declarações super abrangentes, mas elas estão circunscritas ao período de tempo ao qual o plano se refere. Então, se eu tenho um plano para um ano, eu tenho que desenhar, pensar um objetivo que possa ser alcançado ao cabo deste ano. Se eu tenho um período de 4 anos, ao contrário, eu vou pensar um objetivo que possa ser atingido ao cabo desses 4 anos. Então, eu vou explicar melhor através de 2 exemplos essa ideia que eles delimitam as grandes áreas de ação, né? Então, com relação àquela análise que foi feita dos casamentos prematuros, eu posso ter vários objetivos, mas eu quero dar 2 exemplos possíveis. Um é promover estratégias de conscientização das raparigas e suas famílias sobre os impactos do casamento prematuro. O que eu estou falando aqui? Do que eu estou falando? Estou falando de que eu fiz uma escolha, e essa é a área de ação que eu estou escolhendo através desse objetivo, que vai trabalhar com conscientização, com informação, com mobilização, formação de pessoas e assim por diante. Esse é o campo de ação que cabe dentro desse objetivo, promover estratégias de conscientização. Mas eu posso pensar que o meu objetivo estratégico, ele tem um foco ele é mais focado e ele está dirigido para um aspecto específico, que é a efetiva aplicação da lei que impede os casamentos prematuros. Então, aqui, a minha grande área de ação vai ter a ver com a aplicação da lei, a observância da lei. Então, são outras possibilidades, são outras ações que eu posso empreender, né? Então, que tem muito mais a ver com criação de mecanismos de denúncia, mecanismos de como é que fala? Explicitação e assim por diante. Eles são incompatíveis? Não, eu posso ter mais de um objetivo estratégico. Eu posso ter 3 objetivos estratégicos, eu posso ter 4 objetivos estratégicos para um problema. Esses 2 objetivos seriam totalmente viáveis, não são excludentes. É que neste nosso exercício a gente está focalizando um objetivo. Eu vou pegar agora um conjunto de outros exemplos que vieram de outras organizações, para vocês, e são todos reais, para vocês poderem ver como eles são diversos. Tem alguns que são mais focados, uns que são mais complexos, uns que são mais abrangentes, outros menos, e isso tem a ver tanto com o tempo da ação, o perfil da organização ou do grupo. Então, articular e fomentar ações que contribuam para o enfrentamento da violência contra a população negra tem um foco específico, como aquele exemplo que eu dei do acesso. Orientar, monitorar e difundir informações sobre política de direitos humanos através do observatório, ele tem um foco, ele é super dirigido, que é o Observatório contra a violência, que é um programa. Garantir a melhoria da qualidade da educação municipal já é maior, mais abrangente, vindo de uma Secretaria de Educação. Garantir efetiva comunicação entre relacionamento entre a Secretaria, a escola e a comunidade, ele está tratando de outros assuntos que não tem nada a ver
com a qualidade da educação municipal. São secretarias municipais, mas esse aqui está vendo um problema, eles estão com um problema grave de comunicação com a comunidade. Então, eles têm um objetivo estratégico focado nessa problemática ou nessa questão, tá? Esse aqui nós estamos falando do desmatamento no Acre e das queimadas, né? Então, aqui eles estão, já tem outro objetivo, eles querem juntar pessoas, atores sociais, para que juntos possam trabalhar no combate às queimadas e ao desmatamento. Estimular a participação e protagonismo da comunidade escolar, que também já é mais focado numa associação de pais e mestres. E reparem, gente, duas coisas importantes. O tipo de verbo que a gente usa, né? Articular, fomentar, orientar, difundir, garantir, estimular, são verbos bem apropriados para objetivos e sempre estão no infinitivo. E aqui, uma vez que a gente definiu o objetivo estratégico, quando a gente está pensando, eu já vou já mostrar isso através do desenho, a gente vai pulando daqui para lá. Vocês lembram do mapa mental que a gente fez no outro curso? A gente vai, a cabeça da gente vai trabalhando em diversas direções. Então, a gente começa a pensar, a gente poderia fazer. Então, aqui a gente tem um último passo quando a gente faz o objetivo estratégico, que é a gente dar uma contextualizada pensando o que a gente poderia fazer para dar conta. Quer dizer, quando a gente está falando desse objetivo, do que nós estamos falando, né? Às vezes o objetivo ele é muito preciso, ele é muito bem formulado, ele é muito enxuto, mas ele esconde toda a riqueza de possibilidades que existe por trás dele. Então, uma das coisas que a gente vai pedir para vocês fazerem também no exercício é, conforme vocês vão tendo ideias do que poderia ser feito por aquele objetivo, vocês irem registrando. Então, nosso exemplo, capacitar raparigas como facilitadoras, criar clube de diálogos, criar material com informações, cartilhas, proporcionar espaços de diálogo, trazer especialistas em saúde, são várias ideias que vão pipocando, ou que foram pipocando ao longo das conversas e que vale a pena, a gente registrar, depois de trabalhar e ver com muita precisão o que a gente vai realmente fazer, e elas vão ser utilíssimas nos passos seguintes, que é a definição de metas e a definição das ações. Tá bom? Então, gente, isso é, vamos dizer, os principais conteúdos do nosso exercício, e os temas que a gente, os conceitos que a gente vai trabalhar. Eu falei disso agora, eu acho que esse desenho, ele explica muito bem o processo que a gente vai ter de criação. É um embololô, a gente fala da iniciativa, a gente faz a análise, a gente pensa o objetivo estratégico, a gente já pensa o que poderia ser feito, esse é o processo de criação, né? E deixa rolar. Elejam alguém para registrar, vocês todos são moderadores, vocês usem um papel, usem o Padlet, usem o próprio PowerPoint que vocês estão aí, que tem à sua disposição, e vão registrando essas ideias, não deixem perder essas ideias, porque num primeiro momento elas parecem um caos, mas depois a gente vai conseguindo discriminar e ver. Então, a iniciativa é essa, a análise situacional é essa, o objetivo é esse, e o que pode ser feito é isso. É aquilo que a gente chama de movimento caótico. Vocês têm à sua disposição um passo a passo, e nesse passo a passo vocês têm todos os elementos dessa apresentação. Vocês têm o passo a passo sobre as tarefas que devem ser feitas a cada manhã, e depois vocês têm, no dia de amanhã, né? E vocês têm depois os conceitos e os exemplos que a gente está dando, e ainda um espaço para vocês irem registrando dia a dia o seu trabalho. E além de tudo isso, a gente volta
a se falar hoje à tarde. A gente vai começar à tarde vendo os trabalhos, vendo as dificuldades, vendo as dúvidas e vendo o que vocês fizeram, tá bom? Chega de eu falar, já tá de novo longo pra caramba. Bom trabalho para vocês. E eu só quis, isso aqui são apenas isso que vocês vão receber, tá? Tudo isso aqui é uma cópia do que vocês vão receber. E esse é onde vocês vão registrar. E para não perder o hábito, a gente vai pedir para vocês registrarem dúvidas, dificuldades, para a gente discutir hoje à tarde. Dessa vez, escrevam onde vocês quiserem. Escrevam no seu papelzinho, escrevam no bloquinho, mas não deixem de falar sobre elas, porque é assim que a gente constrói o processo de aprendizagem, tá bom? Bom dia para vocês e até à tarde.